Boa noite a todos e boa noite também ao pessoal que nos assiste através da TV Harmonia. Na verdade, a mensagem de hoje, que são as mensagens do livro Jesus no Lar, ela nos fala de relacionamentos. E relacionamentos é uma coisa que na nossa mente vem como algo corriqueiro, mas na verdade é a base de nossa existência e da nossa evolução. Nós estamos sempre nos relacionando e sempre precisamos estar nos relacionando. Somos do reino animal aqueles que são totalmente dependentes no momento que nascem, né? Nós levamos anos para sermos considerados independentes. Os bebês precisam do afeto dos pais, precisam da dedicação da mãe. Quando crescem um pouco, precisa também dos amigos, da professora. Enfim, nós vivemos uma vida onde o relacionamento é a questão importante e sempre pontual. Deve ser por isso que Jesus, quando perguntaram a ele qual era o maior de todos os mandamentos, ele disse que o primeiro era amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, e ele observou semelhante ao primeiro, é amar ao próximo como a si mesmo. Com isso, ele fez dos relacionamentos um ponto importante e talvez a base de todo o progresso espiritual. Ninguém progride sem interagir com o outro. É através do outro que nós nos conhecemos melhor. E é através do outro que nós aprendemos a viver, que nós aprendemos a crescer como pessoas. E esse relacionamento, ele se dirige a tudo. Porque Jesus disse que amar ao próximo como a si mesmo. Então, nós vemos também aí um relacionamento conosco. Nós também precisamos nos relacionar conosco. E às vezes não é fácil. Às vezes estamos numa vida em que a gente está tão fora, tão preocupado com o externo, que esquece que dentro da gente existem aspectos que precisam atenção. Existem níveis espirituais que precisam se desenvolver e nós não damos atenção. Então, é o relacionamento com o outro, é o relacionamento consigo. E também o relacionamento com Deus. Porque Jesus disse que amar ao próximo como a si mesmo era semelhante a amar a Deus sobre todas as coisas. Então, nós incluímos daí o relacionamento com o divino, que também nos é necessário, que não por acaso é o que nos alimenta, que nutre a nossa vida, é o relacionamento com o divino. Mas não é fácil. Nós sabemos que não é fácil nenhum dessas três instâncias do relacionamento, embora elas sejam base. Por mais que eu não queira, eu estou sempre me relacionando. A não ser que eu me dirija para uma caverna distante, me isole do mundo, mesmo assim lá eu posso estar me relacionando comigo e com Deus. Mas estou perdendo uma grande oportunidade, que é o terceiro aspecto, que é o outro. O outro que é igual a mim e ao mesmo tempo é diferente de mim. Mas Jesus nos ensinou que essa é a base da nossa evolução. Estamos tão interligados, somos tão necessários um ao outro, que o planeta muda quando a maioria muda. É preciso que um grupo inteiro, grande, representativo, dê um salto de qualidade para que um planeta mude de qualidade também. É verdade que um ou outro pode evoluir mais e ir para outro planeta mais evoluído, mas normalmente é o coletivo que faz essa transformação. E geralmente quem evolui tanto e se separa tanto dos que estava, sente falta e trabalha por aqueles. Dizem que Dr. Bezerra de Menezes, que é um médico, né, desencarnado, um trabalhador excepcional do espiritismo, uma criatura extremamente amorosa, quando desencarnou, convidaram ele, por merecimento dele, a morar num planeta mais evoluído, bem mais evoluído do que o nosso. E ele se negou, disse que não, que ele ficaria conosco até que cada um de nós pudesse também desfrutar da alegria que ele conquistou, que é a alegria de estar, de alguma forma, unido com o divino. Então, mesmo aqueles que se destacam mais rapidamente, que fazem o seu processo evolutivo mais rápido, se eles aprenderam a amar, eles também não se separam facilmente de quem eles deixaram para trás, né? Ou de quem ficou para trás, na verdade, no processo evolutivo. Então é isso, é o relacionamento. Mas como dar conta desses relacionamentos? A gente sabe
que se de um lado ele é a base do nosso desenvolvimento, de outro lado também os relacionamentos são uma grande confusão de nossa existência. São o que traz o maior número de dificuldades e de problemas. Nós aqui trabalhamos, depois que terminamos aqui, nós vamos para um trabalho espiritual que se chama desobsessão. Vamos lidar com espíritos que ainda na ignorância terminam perseguindo, né? Terminam se aproximando das pessoas para fazer o mal, na verdade, ou às vezes por puro desespero. E nós observamos, quando trabalhamos em mediúnica ou lemos os livros espíritas, que esses espíritos desajustados, eles sempre contam problemas de relacionamento. Se vocês observarem bem a história, são espíritos que estão com raiva do outro, porque o outro abandonou, porque o outro não deu o cuidado que precisava, porque o outro traiu. Decepções com filho, com irmão, com companheira, sempre gira em torno dos relacionamentos. As maiores dores, os espíritos que frequentam normalmente, né, têm uma ligação profunda com o umbral, que é uma zona próxima à Terra, de espíritos desencarnados ainda, envolvidos em muitas confusões emocionais, eles geralmente estão envolvidos em problemas assim. Todas as histórias chegam a ser repetitivas, porque eles chegam dizendo, né, não, eu estou me vingando porque não sei quem fez isso comigo, eu estou fazendo isso porque o outro me abandonou quando eu mais precisava. Sempre está envolvido numa história de relacionamentos. Então, esse relacionamento tão necessário à base da evolução humana, ele pode nos levar nos mais altos graus evolutivos e irá nos levar, mas também pode nos aprisionar nos graus mais baixos da evolução. Porque é quando, não sabendo lidar com o outro, não sabendo usar o seu livre-arbítrio, nós terminamos criando dificuldades que, em se repetindo, se tornam complexos, difíceis de desfazer e que terminam agregando muito sofrimento e muita dor. Essas pontuações, elas são importantes porque muitas vezes a gente pensa que uma relação deteriorada com outra pessoa, com um familiar, em si não significa nada, mas significa. Significa um ponto a ser trabalhado em nós. Embora nós queiramos sempre responsabilizar o outro, a primeira tarefa é assumirmos para nós mesmos a responsabilidade. É um ponto difícil que nós trazemos. E esses pontos, se a gente não tiver o devido cuidado, eles se repetem numa vida e em outras tantas vidas, criando esses núcleos, esses complexos, que são cargas de energia que afetam profundamente a nossa vida. A gente conhece histórias de pessoas que se casaram, apresentaram uma certa dificuldade, reclamaram do parceiro ou da parceira, se separaram, conheceram outra pessoa, se casaram novamente e tornaram a ter a mesma dificuldade. E tem gente que partiu para um terceiro relacionamento e novamente a mesma dificuldade. É porque o núcleo, o problema e a dificuldade está em nós, né? O outro não vai responder à nossa dificuldade se nós não tivermos aquela dificuldade. Nós vamos atrair pessoas, de um modo geral, que estão afinizadas conosco. E isso vale também para os espíritos desencarnados. Aqueles espíritos que muitas vezes nós estamos sofrendo com eles, né? Nossos obsessores, como a gente diz, terríveis, que estão me fazendo sofrer, eles estão conosco porque existe um ponto de afinidade entre nós e eles. Essa é a verdade. Um espírito evoluído não vai atrair esse tipo de espírito, porque não vai interessar a ele. Porque mesmo que ele queira, não vai conseguir estar na mesma faixa de vibração. É por isso que Allan Kardec ensina, como início da solução do processo obsessivo, nós fazermos uma conexão com o nosso anjo da guarda. Ele diz que sempre há para cada um de nós um espírito muito evoluído na categoria de um anjo, bem superior à nossa qualidade espiritual, e que esse espírito está apto a nos ajudar por todo o tempo da nossa encarnação, porque ele é vinculado a nós para ajudar o nosso processo evolutivo. Então ele diz, se nós sintonizarmos com esse anjo guardião, que a gente não precisa se preocupar em pensar como o anjo vai perder o tempo para vir aqui cuidar de mim,
onde ele estiver, ele pode cuidar. Porque um espírito evoluído, ainda mais na categoria de um anjo, ele não precisa estar se deslocando para fazer as coisas. Isso somos nós aqui encarnados e espíritos desencarnados ainda muito materializados, com o perispírito ainda muito denso. Mas os espíritos superiores, eles não precisam, pelo pensamento, eles fazem conexão conosco e nos dá a ajuda necessária. Então, Allan Kardec vai dizer, dessa relação com o anjo guardião, você consegue resolver um processo obsessivo. Porque quando ele estiver firme na sua vida, nenhum outro espírito vai se interessar em se aproximar de você. Porque os espíritos que são pouco evoluídos, eles não se aproximam de lugar onde existe espírito bem mais evoluído. Porque a vibração de amor daquele espírito faz com que eles não possam sintonizar. Então, eles não entram na frequência, eles não podem permanecer. E André Luiz tem uma história muito clara sobre isso. A mulher casada, o marido um alcoólatra que ia muito para festa, para farra, estava assim de espíritos que a gente chama de obsessores, mas que, na verdade, compartilhava a bebida, compartilhava os excessos, compartilhava os desregramentos. Na verdade, eram os parceiros dele, né? Mas ficavam com ele o tempo inteiro. Mas no momento que ele ia para casa, nenhum deles entrava na casa. Ele entrava sozinho. E os espíritos ficavam do lado de fora. Porque existia uma proteção energética pela vibração da oração da mulher. Ela conseguia atrair para a casa dela espíritos de valor, espíritos evoluídos. Então, essa presença desses espíritos afastava os outros. Então, a gente precisa compreender que é preciso se dar conta dos relacionamentos que nós incentivamos na nossa vida. É importante ter relacionamentos, mas a gente precisa também perceber que a gente precisa manter um nível de qualidade, porque até para ajudar o outro, a gente precisa ter algo a oferecer. Se nós não conseguimos estabelecer na nossa vida relacionamentos com espíritos de uma vibração mais alta, a gente não vai conseguir ajudar o outro nem ajudar a si mesmo. E isso traz para a gente uma questão importante, porque Jesus diz amar o próximo. E quem é o nosso próximo? É qualquer pessoa que esteja ao meu lado? Em princípio, sim. Mas tem uma parábola que Jesus fala sobre isso que nos incentiva a fazer uma reflexão melhor sobre o próximo. Ele conta que um determinado homem, vindo de uma viagem, encontrou com um homem lá ferido, jogado no chão. Ele tinha sido assaltado, estava machucado, né, doente, necessitado mesmo de cuidados. E muitos passavam, inclusive pessoas religiosas, passavam por esse homem, deixavam ele lá e seguiam. E veio um determinado homem que olhou para ele e viu aquele homem naquele estado e aí parou, levou ele para a pensão onde ele estava, pagou ao dono para tomar conta dele, para dar remédio, para tudo. E aí Jesus pergunta, né, quem é o próximo desse homem? E ele responde, aquele que ajudou. Então nós precisamos nos fazer próximos do outro. Porque se não fizermos próximos, como é que vamos ser próximos para amar o nosso próximo? Muitas vezes passamos por várias pessoas e nem as vemos. Muitas vezes estamos diante do outro só formalmente. Olhamos, respondemos olhando para o tempo, estamos correndo, mas não paramos para ver aquela pessoa que está diante de nós. E não pensemos que isso é só com estranhos, não. Às vezes com os próprios parentes. Às vezes os pais chegam em casa tão cansados que não dão a mínima atenção aos filhos. Não são capazes de parar para ouvir o que eles têm a dizer. Não são capazes de procurar entender como eles pensam. Só querem saber se as coisas que foram determinadas foram cumpridas. Só querem saber se a nota está boa, se fez alguma coisa errada ou não, se cumpriu todas as obrigações, mas esquece que não está se dando a oportunidade de conhecer aquele espírito que está diante de si. Quem é essa pessoa? Os nossos filhos que chegam a nós são espíritos. Eles não são moldados por nós. Eles são educados por nós quando nós nos dedicamos a educá-los. Mas eles já trazem a história deles. Eles já têm os princípios deles, que vai retomando na medida em que vão ficando mais velhos. Então, aquele espírito que está diante de nós é uma novidade para a gente.
Não é algo conhecido só porque eu peguei desde pequenininho. É algo que está se expressando, que está contando a sua história, que está tentando corrigir as suas dificuldades, que está tentando cumprir a sua trajetória espiritual, cumprir o seu planejamento. E às vezes a gente nem procura saber qual é o planejamento daquele espírito. Às vezes ele já nasce, já tem uma história toda pronta que a gente arrumou. A gente já sabe qual é a formatura, onde é que ele vai trabalhar, o que é que ele vai ser, do que é que ele vai gostar. E não entende que aquele espírito já nasce com a própria história dele e com a própria programação espiritual dele, que não fomos nós que fizemos e que nós não temos o direito de mudar. Então termina que mesmo estando tão próximo, como um filho, como uma esposa, como um marido, como um vizinho, como um parente, estão distantes, não se tornam próximos, porque nós não tivemos a possibilidade de olhar para esses seres de verdade e compreender quem são eles. Então, a primeira coisa para amar o nosso próximo, por incrível que pareça, é tornar o outro próximo. Fazer com que o outro seja visível para nós. Não apenas pessoas que passem no meio de uma multidão, fazendo isso, fazendo aquilo, mas é um ser diferenciado. Eu preciso olhar para o outro e preciso fazer algo para que ele seja meu próximo. A gente sabe que passando por um caminho, por mais que a gente seja atento ao caminho, sempre tem uma coisa ou outra que a gente não percebe. E lá um dia, quando a gente percebe, a gente diz, poxa, isso aqui estava aqui, eu nunca tinha visto, não tinha reparado ainda. A mesma coisa são as pessoas. Se a gente não se dedicar a se tornar próximo do outro, a gente vai passar, vai ter gente que a gente não vai ver. Então, a gente precisa ter esse compromisso de tornar o outro próximo de nós, para então a gente começar o processo de amar o próximo. Porque a gente vai conhecer aquele outro ser, vai saber quem ele é. Aí vai ser mais fácil poder amar o próximo. Esse é um esforço que a gente tem que fazer. Tem que ser conscientemente decidido. Eu quero amar o meu próximo. Então eu preciso primeiro reconhecer que existe um próximo diante de mim. E saber quem é essa pessoa. Tentando fazer essa experiência e trazendo ela no nível mais alto possível, não aquela coisa simples, a gente vai ter a primeira grande dificuldade, que é na ajuda com o outro normalmente. Ajudar o próximo não é fácil, mas a gente tem o primeiro problema, a primeira dificuldade, é a gente renunciar a acreditar que a nossa verdade é a única. Esse é outro grande problema. Muitas vezes a gente, depois de tornar o outro próximo, quer ajudar. Mas a gente quer ajudar nos nossos termos. A gente quer ajudar o outro desde que ele faça como a gente acha certo. A gente quer ajudar o filho a resolver um problema desde que ele resolva da forma que a gente considera correta. A gente às vezes entra, normalmente numa religião, aprende tanta coisa e fica tão feliz e de repente quer que todo mundo siga o mesmo caminho. Como se só existisse um caminho para Deus. E como se eu fosse a única dona da verdade. Como se a minha verdade fosse a única. E não é assim. Então, para se aproximar do outro e para amar o próximo, a gente precisa se libertar dessa crença tola de que só nós sabemos o que é certo para outra pessoa. De que nós é que sabemos o caminho. Tem uma história, por exemplo, numa reunião mediúnica, não aqui nesse centro, em outro, que foi interessante, porque o homem era um pastor e ele começou a ter sérios problemas de saúde e ficou caracterizado uma depressão grave, que medicação nenhuma estava resolvendo. A esposa dele ouviu falar do espiritismo, conheceu e resolveu procurar um centro espírita para tratar o companheiro. E lá nesse centro você fazia o tratamento e também fazia uma orientação com os espíritos, que era um atendimento chamado atendimento à distância, onde os médios em desdobramento iam na casa da pessoa ou os mentores da casa davam informações e orientações para a pessoa que estava pedindo a consulta. E aí tudo que ela queria era que o marido se tornasse espírita. Ela tinha gostado do espiritismo, descobriu que na depressão existia processos obsessivos e sempre há, não é? Justamente por causa dos relacionamentos. Então, ela se achou que seria ótimo ele fazer um tratamento espírita e, quem sabe, se tornar espírita. Era o desejo dela.
E, para surpresa dela e de muita gente, a espiritualidade respondeu dizendo que aquele não era o caminho dele, que a programação espiritual dele era se tornar pastor e que o trabalho dele, na igreja dele, seria importantíssimo, que estava tudo planejado, que nesse momento não tinha por que mudar de religião. E disse mais, disse a ela que se ela procurasse a igreja dele, as pessoas responsáveis encontrariam tratamento para ele que o curariam da mesma forma. Que não precisa ter a característica de desobsessão, mas que aquela igreja teria também condições de ajudar esse homem, retirar ele dessa situação, para ele cumprir o papel dele, o planejamento da vida dele, que era um trabalho como pastor na igreja dele. E que a espiritualidade ajudaria no que pudesse, tanto no centro espírita, quanto na igreja. Qual é o problema? Qual é a dificuldade? Então, para a gente ter uma noção de o que a gente pode oferecer ao outro, é o amor, é o apoio, é o entendimento, é o esforço, é chegar e perguntar o que é que você precisa, ou tentar perceber. Às vezes a pessoa precisa de tão pouco. É tão pouco que ela precisa e a gente fica criando uma infinidade de coisas, querendo mudar a vida da pessoa, direcionar ela para outra crença, mudar a profissão, mudar o jeito. Não é isso, gente. A gente precisa ter sensibilidade para perceber. E algumas vezes a pessoa vai errar mesmo. Vai seguir um caminho que a gente, às vezes, por experiência, por entendimento, percebe que vai levar à dor. Mas isso, nada na vida é definitivo. E a gente não tem o direito de impedir aquela pessoa de fazer aquela experiência. Porque nós estamos fazendo as nossas experiências e estamos cometendo os nossos erros. Faz parte de se desenvolver errar. Né? E uma vez eu li uma frase muito linda, que dizia assim, quando o nosso filho ou alguém amado estiver seguindo um caminho, escolher conscientemente um caminho que a gente está vendo que vai levar ele para a dor, mas que ele acha que vai levar ele para a alegria, depois que a gente tiver conversado e ele tiver tomado a decisão dele e mantiver essa decisão, só cabe a quem ama orar e torcer para ele ter razão, para que ele possa, naquela escolha dele, encontrar a felicidade dele, ou que, em se errando, possa se reerguer de novo e continuar a experiência. Isso é que o relacionamento amoroso deve fazer. Ser o apoio de sustentação para o crescimento do outro. Mas o que a gente faz normalmente? A gente torce para que o outro erre, principalmente quando é filho, né? E depois vira e diz assim, tem o prazer de dizer, tá vendo você? Eu disse que não ia dar certo. Isso não leva ninguém a nada. Isso não traz para o outro nenhuma ajuda. É como encontrar uma pessoa que é alcoólatra, ou alcoólica, como diz agora atualmente, né? Encontrar essa pessoa, quando ela está no momento, depois de várias crises, chegar para ela e dizer, olha, você é um alcoólatra, você é um dependente, porque eu li, porque toda pessoa que toma tanta cerveja ou tanta bebida é um alcoólatra, porque isso faz mal ao seu fígado, porque você vai ter câncer no fígado, porque você vai arruinar a sua vida, porque... Isso a pessoa sabe. Ela pode não dizer, mas ela sabe que ela está destruindo a vida dela. O que é que vai adiantar você dizer isso a ela? É melhor, no momento de sobriedade, você poder trabalhar com as questões positivas. Pegar as qualidades daquela pessoa e exaltá-las. Chegar para elas e dizer, por exemplo, fulano, o que você gosta? Você faz tão bem isso, você faz tão bem aquilo. Você voltou de novo, vamos recomeçar. Cada dia uma nova possibilidade, uma esperança nova. Consolar se a pessoa estiver desesperada e chorando e não recriminar. Então a gente precisa renunciar a essa história da verdade absoluta, porque muitas vezes nem dá certo. Eu conheço gente que vê no comportamento de outra pessoa, apostou que a pessoa ia pagar, ia ser infeliz, ia acontecer isso e aquilo, e a encarnação está terminando e não aconteceu nada com a pessoa. Ainda corremos esse risco. Até hoje essa pessoa está esperando ver o que é que vai acontecer. Até agora não aconteceu nada. Nós não sabemos o que vai dentro do outro. A gente só consegue ver o externo. A gente não sabe as transformações que uma pessoa está passando. A gente não sabe que numa experiência dolorosa como o alcoolismo,
O que está sendo aprendido? O desafio que aquele espírito está passando? O que é que pode ser curado diante daquela dor? Então, só nos resta a simpatia e a caridade de estar do lado, de oferecer o que for possível. Que a gente possa sempre se colocar, não como alguém que vai apontar erros, não como alguém que vai castigar, mas como alguém que pode ter sido escolhido para ajudar aquela pessoa a sair daquela experiência vitoriosa. Porque também não adianta impedir experiências que têm que ser passadas. A gente tem muito isso, principalmente com o filho. Não quer que passe por experiência de sofrimento, mas quem sabe é o espírito o que é que ele precisa passar. Nós só nos resta estar ali para colaborar. É para isso que nós somos chamados. É para isso que nós somos convocados. Para ajudar o próximo a crescer. E para fazer tudo isso, a gente precisa ter sempre em vista que o amor é o único guia seguro. É preciso amar. A gente vai precisar orar, a gente vai precisar deixar que o amor divino chegue ao nosso coração e do nosso coração siga para aquela pessoa. A gente vai precisar abençoar centenas, milhares de vezes aquela criatura e torcer, pedir a Deus que ela sofra o mínimo possível. E mais importante, estarmos juntos em qualquer situação, na alegria ou na dor. Não é só o casamento de um homem e de uma mulher ou de dois parceiros do mesmo sexo que é no início na dor e na alegria. Toda relação afetiva, ela tem que estar presente na dor e na alegria. Porque na alegria, às vezes, para algumas pessoas não é fácil nem a alegria, mas a dor é sempre mais difícil. Mas a gente precisa estar lá, porque alguém, pelo menos, precisa apostar na recuperação da pessoa. Porque se a pessoa não tiver ninguém que aposte nela, as chances são muito menores. Assim como nós encarnados, a mesma coisa com os desencarnados. Também eles precisam que a gente aposte na reforma íntima deles. Também eles precisam de afeto. Também eles não souberam amar, tiveram dificuldades nos relacionamentos. E pode apostar no amor, o amor é antídoto. Tem uma médium, Ivone Pereira, que nos livros dela, ela já desencarnou, ela conta várias histórias da mediunidade dela. E algumas histórias são ligadas a obsessores, porque na mediunidade dela, tanto em desdobramento, como pela vidência, pela psicografia, ela tinha muitas qualidades mediúnicas, ela estava sempre rodeada por obsessores. Era o trabalho dela, né? E ela acompanhava muitos deles. E tem um especialmente que ela conta que desde o início ele estava lá junto com ela. E ela orava por ele, e ele lá, e ela orava por ele, e ele lá. E os anos se passaram. Daqui a pouco, olha o espírito transformado. Chegou um ponto que ela não via mais ele. Quando ele retornou para ela, para a visão dela, já foi para agradecer. Já tinha se recuperado e disse a ela que ela foi importantíssima. Porque ele ficou lá e ela estava orando. Ele terminava ouvindo a prece. Ele ficava lá de junto, ela estava trabalhando pelo bem do próximo. Ele terminava não tendo como mais ter raiva dela. Como é que se vinga de uma pessoa que está se doando o tempo todo? Como é que se odeia uma pessoa que não tem nenhuma reação de ódio para com a gente? Então, o que aconteceu? No final, ele estava recuperado. E ele foi agradecer a ela a experiência que tinha tido de estar com ela todo aquele tempo. Então, ele não afetava mais ela, muito pelo contrário, ela passava a ser aquela que ajudava ele a encontrar uma outra possibilidade na vida. E é isso que nós fazemos quando amamos o próximo. Mostrar ao outro uma outra possibilidade. Porque quando estamos envolvidos nos nossos problemas, nós só vemos de um lado, a gente não vê o outro. É por isso que a gente precisa uns dos outros. Porque várias visões é que vão dar a ideia do conjunto. Nós só vemos de uma forma. Então, muitas vezes, esses espíritos tão vingativos, eles só veem de uma forma a vida. Eles só veem aquela coisa primitiva. Me fez, tem que pagar. Eles não refletem. No umbral, os espíritos estão sempre acusando os outros. Eles nunca têm culpa de nada. Nunca assumem responsabilidades sobre a própria vida. Eles sempre gostam de se colocar como vítimas. Eu estou me vingando porque fulano fez isso comigo. Aí contam histórias terríveis, né? Se colocam no lugar de vítima. Com isso, perdem a possibilidade de mudar a própria vida. Então, eles ficam nessa história. Se eles encontram alguém que faz a mesma coisa, eles vão ficar de junto. Uma história vai completar a outra.
Aí eu vou dizer, mas você na outra encarnação fez isso comigo. Ah, mas você nessa fez isso comigo, então na próxima eu vou fazer. Vai acabar quando isso? E a mesma coisa que antigamente os coronéis tinham aquelas brigas, né? Que juntava as gerações todas. No final, os netos estavam se matando por causa da briga dos avós, que eles nem mais lembravam como foi a briga, mas ainda se matavam. 3 gerações depois, ainda estavam se matando. A gente faz a mesma coisa, desencarna, reencarna com a mesma questão, sendo incapaz de encontrar uma alternativa diferente. Mas se esse mesmo espírito encontra alguém que não revida, encontra alguém que faz como Ivone Pereira, você tem razão. Eu fiz mesmo, sinto muito. Tem alguma coisa que eu possa fazer por você agora? Porque o passado eu não vou mudar. Você também não vai. Mas tem algo que eu possa fazer por você agora? Eu vou orar por você, mas eu vou seguir a minha vida. E eu tenho certeza que um dia você também vai seguir sua vida, porque isso aí não está lhe levando a nada. Não vai levar a nada. Com uma atitude dessa sincera, não tem obsessor que continue. Como diz Allan Kardec, eles terminam se cansando. Porque vai ficar provocando uma pessoa que não aceita a provocação. Vai bater numa pessoa que, como Jesus ensinou, oferece a outra face. Em vez de ser a face do revide, de bater também, vai ser a face do amor, do perdão, da compreensão, do entendimento. Então, essa pessoa não vai ter muito como demorar. Então, termina que nós, terminando, somos luzes para aqueles espíritos que nós fomos responsáveis em alguma coisa pela infelicidade deles. Aí nós cumprimos a nossa tarefa, que é de esclarecê-los e mostrar a eles outras possibilidades. E com isso nós nos quitamos com a lei e libertamos esses espíritos. E eles têm nova oportunidade, porque eles são como nós, que erramos tanto. Quanta coisa, se a gente olhar para trás, não faria novamente. E fizemos. E precisamos nos perdoar por isso. Eles também. Porque tivemos uma compreensão maior agora, porque estamos encarnados e não lembramos de muitas coisas, então estamos relativamente protegidos, eles são piores? Não. Pior e melhor só tem uma direção. Quem se decidiu pelo bem e quem ainda não se decidiu pelo bem. Essa é a única coisa que nos diferencia. Se nos decidimos pelo bem, temos um compromisso e isso inclui muita tarefa a realizar, que nós não podemos desistir. E sem perder a noção, o fato de termos decidido pelo bem não significa que ainda sejamos totalmente bons. Não, ainda temos muitos problemas. Ainda podemos nos impressionar com o que somos capazes de fazer. Estava vendo na televisão um tal de um teste que fizeram com um grupo de pessoas. O homem queria testar o grau de perversidade do ser humano, até onde ele era capaz de ir, se ele era capaz de ir até o final. E aí montou uma história, convidou professores de diversas escolas, aí, faculdades, colocava uma pessoa do outro lado com tudo fechado, o professor não via a pessoa e dizia a ele que ele ia dar choque. Cada vez que o aluno respondesse uma pergunta errada, ele daria um choque. E esse choque ia aumentando, aumentando de intensidade, até no final, que o último de todos, o professor já sabia que matava. E aí botava lá, só que não tinha ninguém do outro lado. Eles botavam gritos, eles botavam uma zoada para impressionar o professor, mas na verdade não tinha ninguém. 64% dos professores foram até o final, até matar o aluno. Um deles, ele é filmado e ele vira para a pessoa que está coordenando a pesquisa e diz para ele, vem cá, se ele morrer, quem é que vai ser responsabilizado? Sou eu? Aí o pesquisador disse, não, de jeito nenhum, quem vai ser responsabilizado somos nós. Ele vai e aplica o choque. Quer dizer, se eu não responder por isso, eu posso fazer isso. Então, nós precisamos estar atentos, que isso são coisas que a gente vai trabalhando ao longo do tempo. São coisas que nós vamos treinando dentro de nós. Embora sejamos filhos do amor, em essência sejamos amor, nós ainda não aprendemos a manifestar esse amor. Mas estamos aprendendo, estamos exercitando. Então, a gente precisa ter esse cuidado, mas não podemos desistir. Porque é a repetição de agir amorosamente que muda a pessoa. Enquanto durante muitas vidas nós fomos seres exigentes, combatentes, porque era necessário, nós começamos a nossa experiência de espíritos individualizados num planeta hostil, tivemos que lutar pela nossa segurança,
tivemos que lutar pela nossa vida, isso ficou enraizado no nosso psiquismo. Agora já não é mais o momento disso. Agora nós já podemos viver de outra forma. Então, muitas vezes, nós seremos assaltados pela necessidade de nos defender, pela necessidade de agredir o outro como uma defesa, mas a gente tem que mudar isso. É difícil porque foram muitas vidas agindo assim. Mas quando a gente começa e repete, 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 consciente, decidido, errei, mas amanhã eu vou tentar de novo. Não consegui dessa vez, mas vou continuar tentando. E orando, que a nossa grande força espiritual é a oração, a gente vai começar a aprender. E quando pensar que não, vai ser natural. Tão natural que o outro que nos conhecia vai começar a estranhar. O que aconteceu com você? Por que essa mudança de comportamento? Aí é que a gente vai se dar conta de que a gente já cresceu bastante. Isso vai acontecer, mas isso demanda um tempo. Demanda um investimento pessoal, da nossa decisão, da nossa força de vontade, de treinar essa força de vontade, de escolher. Eu escolhi o bem, eu escolhi amar o próximo. Eu sou cristã. Eu tenho no Espiritismo vários recursos que podem me ajudar. Eu posso tomar passe, eu posso fazer desobsessão. Tem as leituras fantásticas de espíritos, exemplos de espíritos que chegaram lá, que podem me orientar. Então eu vou me nutrindo dessas energias. Eu faço o Evangelho no meu lar, que é outra fonte de transformação, Evangelho no lar. Evangelho no lar trabalha com todos os espíritos que nos assediam. Quando você terminar de fazer o Evangelho no lar, você doutrinou a sua família, você e mais uma porção de espíritos que estão ali ao redor. Às vezes são espíritos simpáticos, às vezes são espíritos parentes nossos, mas que estão apegados à matéria, que não conseguem ir para outro lugar, que às vezes estão ali revoltados com alguém, ficando do seu lado, brigando, mas trazendo energia para a mesma dificuldade. Na oração, a gente está doutrinando eles. No Evangelho no lar, a gente está dando a possibilidade deles ouvirem, deles estarem em contato com espíritos bons que se aproximam no nosso Evangelho para ajudar. Então, a gente abre um leque de oportunidade para o crescimento deles e para o nosso crescimento. Isso é respeito à vida. Então, é preciso esse cuidado. Também é preciso que, quando a gente esteja com o outro, a gente possa estar de verdade. Às vezes, a gente está conversando com uma pessoa, o olhar está distante, está pensando em outra coisa que está fazendo, parece que está cumprindo uma formalidade. Jesus sempre reclamou disso no Evangelho. Ele sempre se aborreceu com o que ele chamava de hipócritas, né? Hipócritas. A gente não pode fazer isso. A gente deve procurar estar diante do outro exatamente na presença, olhando nos olhos, ouvindo com atenção. Se naquele momento não puder, amigo, me dê seu telefone, eu ligo mais tarde, a gente pode conversar outra hora, porque agora eu não posso realmente. Mas dificilmente a gente não pode tirar uns 5 minutinhos. A gente perde tanto tempo no celular, né? Clicando, mandando mensagem, assistindo televisão, fazendo o que a gente gosta. Por que a gente não pode perder 5, 10 minutos com uma pessoa, conversando com ela, olhando nos olhos dela, ouvindo com cuidado o que ela tem a dizer? Essa é a forma de tornar o outro próximo e de aprender a amar. E isso nos traz também como uma grande vitória que nós aprendemos a nos relacionar conosco mesmo. Nós terminamos aprendendo a cuidar de nós. Porque não há nada que a gente faça para o outro que a gente não faça para a gente também. A gente percebe isso no grau da nossa possibilidade de projetar nos outros as nossas dificuldades. Se eu sou solidária com o outro, se eu consigo ouvir e entender a dificuldade de alguém, é claro que aquilo ali que eu estou ajudando aquela pessoa, mesmo que eu ainda não saiba naquele momento, mas se eu estou ajudando, eu aprendo a fazer comigo. Não é possível amar o próximo sem amar a mim mesmo. Não é possível amar a mim mesmo sem amar o próximo. Estão interligados, porque é o amor. Toda vez que eu amo alguém, significa que alguém despertou em mim esse amor. O amor existia e alguém despertou. Então, ele é simplesmente amor. Se ele é amor, ele está disponível para mim e está disponível para o outro e está disponível para Deus. Apenas foi despertado. Os Espíritos dizem que nós temos uma chama, que é o amor divino dentro de nós.
Então, a gente só precisa acender essa chama e se deixar aquecer nela. A partir daí, a gente ama todo mundo e ama a gente também. Então, o exercício de amar o outro leva a gente a se amar. O exercício de trabalhar com o outro nas suas dificuldades ajuda também a resolver as nossas dificuldades. Quando o tempo passa, a gente vê que quase nem tem mais dificuldades, de tanto que a gente se mexeu para ajudar o outro. Mas o que precisa de básico, como nos ensina a leitura, para fazer todas essas coisas, é somente uma única coisa: boa vontade. Boa vontade é a ferramenta para conquistar tudo isso. Porque a boa vontade não deixa a gente desistir. A boa vontade sempre olha de outro ponto de vista. A boa vontade sempre desperta na gente o desejo de continuar tentando. Por mais que a gente esteja cansado de ajudar uma pessoa, às vezes a gente fica cansado, pessoas sempre nos mesmos erros. Se a gente usar a boa vontade, a gente vai continuar tentando. Porque a boa vontade é paciente. Ela não busca resultados. Quem tem boa vontade não espera ter sucesso, só espera ajudar. Então está sempre de boa vontade. Não espera que o outro responda imediatamente, nem que cante para todo mundo: "Oi, fulano me ajudou, minha vida mudou depois que eu conheci fulano". Não espera isso. Espera apenas continuar tentando, né? Como a água batendo na pedra. Não tem nenhum estresse, não tem nenhuma angústia. Ela vai fazendo um dia a pedra fura. Muitas vezes, numa mesma encarnação, com pessoas com muitas dificuldades, a gente diz assim: mas, poxa, de que adiantou? Passar a vida inteira no momento em que a pessoa despertar, isso os espíritos nos ensinam, seja nessa encarnação, seja depois de desencarnado, seja em outra encarnação, a pessoa vai lembrar de tudo o que foi dito. O espírito não esquece. E quando ele lembrar, certo? E quando ele lembrar de tudo que foi dito, ele vai fazer um bom proveito de tudo aquilo e vai ser grato. Então, nada é desperdiçado. Nada é desperdiçado nessa vida, principalmente o bem. E a gente precisa entender que onde a gente não coloca o bem, se a gente deixar um vazio, o mal pode ocupar o lugar. Por isso a responsabilidade nossa de fazer o bem. Porque o lugar onde não for feito o bem, o mal pode ocupar. Se a gente deixar de fazer um bem que a gente pode fazer, a gente dá espaço para que o mal se manifeste. Então, é uma grande responsabilidade. E também uma boa tarefa, né? A de fazer o bem. E para encerrar, eu vou contar a vocês, eu já contei aqui também, uma história, que é uma história de respeito à vida. Como a gente deve respeitar todo mundo, né? Não importa o cargo, não importa o conhecimento, não importa a ignorância, não importa nada. O que importa é que outro espírito em aprendizado aqui na Terra, filhos do mesmo pai, com o mesmo destino. Então, tem uma história de um Bodhisattva, né, que diz que é um passo antes de se tornar Buda. Ele estava passeando num jardim muito bonito, onde tinha animais, passarinhos, etc e tal, quando de repente chega uma pombinha correndo, cansada, e diz para ele: "Bodhisattva, me proteja, porque tem um gavião atrás de mim. E eu já voei muito dele, estou cansado. Se eu parar agora aqui, eu não aguento mais, ele vai me comer. E eu vou morrer". Aí o Bodhisattva, todo amoroso: "Não", botou ele dentro do casaco dele, disse: "Ninguém vai fazer mal a você". Aí chega o gavião, cansado também, acabado também, e vira para o Bodhisattva e diz: "Me dê a pombinha que está com você". Aí o Bodhisattva disse: "Não, eu prometi a ela que ia proteger a vida dela". E o gavião disse para ele: "Mas eu passei o dia inteiro lutando atrás dessa pombinha. Ela é meu alimento natural. Se eu lutei por ela, o que eu mereço agora é comer a pombinha". E o Bodhisattva diz: "Não, não vou permitir isso". Ele fez: "Então você vai ser responsável pela minha morte. Porque se eu não comer a pombinha, eu vou morrer. É meu alimento natural, eu fiz o que é natural". Aí o Bodhisattva descobre que realmente está num problema. Porque se ele proteger a pombinha, o gavião vai morrer por causa dele. Se ele não estivesse no caminho, o gavião comeria a pombinha e estava vivo. Se ele entregar a pombinha vai morrer e ele tinha prometido que ia proteger a pombinha. O que fazer? Aí ele decide: "Gavião, eu não vou deixar você morrer, mas também não vou te dar a pombinha. Eu vou fazer o seguinte: eu vou tirar um pedaço da carne de meu corpo, equivalente à pombinha, e vou dar para você se alimentar, para você não morrer". Aí, magicamente, na hora, aparece uma balança, né?
Ele pega, bota a pombinha no lado, e aí corta um pedaço da coxa dele, né, da carne, e bota do outro lado. A pombinha continua mais pesada. Ele aí vai cortando, e corta daqui, corta dali, nunca que a pombinha fica... Nunca, sempre a pombinha é mais pesada. Aí ele diz, bom, não vai adiantar ficar cortando muita coisa. Aí pega e sobe inteiro na balança para se dar ao gavião para ser alimentado. E aí, quando ele sobe na balança, era um teste, que o deus Hidra, né, um deus grego, indiano, desculpe lá, chega para ele e diz assim, muito bem, você acabou de ser aprovado, agora você é um Buda, porque você compreendeu a grande lição dessa vida. Sabem qual é? Uma vida só vale outra vida. Pombinha ou Bodhisattva são vidas criadas por Deus. Então, uma vida só vale outra vida. Quando a gente tiver boa vontade com os nossos companheiros, a gente se lembra que está diante de uma outra vida, criada por Deus, com o mesmo objetivo da nossa vida, para a felicidade, para a perfeição e para a paz. Que Deus abençoe a todos nós, que vocês tenham um bom tratamento e que o pessoal também possa usufruir do trabalho aqui depois, o pessoal que nos assiste pela TV Harmonia. Boa noite.